Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo de ecologia, conversando durante esta semana sobre as relações ecológicas. Como as relações ecológicas ou cenoses classificam-se? Elas podem ser classificadas em harmônicas ou positivas, intraespecíficas, quando acontece entre indivíduos da mesma espécie, interespecíficas, quando acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. As cenoses também podem ser classificadas como desarmônicas ou negativas, intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie e interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes. Relações intraespecíficas harmônicas. Neste grupo, nós encontramos as sociedades e as colônias. Sociedades são reuniões permanentes de animais. Nas sociedades, os indivíduos vivem isoladamente. Isoladamente no sentido de que cada um tem o seu próprio organismo. Os organismos não estão agrupados, não estão unidos entre si. Muitas espécies, como as de cupins, de abelhas e de formigas, organizam-se em sociedades com agrupamentos permanentes e cooperativos em que pode ocorrer divisão de trabalho, facilitando a sobrevivência dos indivíduos e, por consequência, da espécie. Nas colônias, as relações também são harmônicas e intraespecíficas, mas diferem das sociedades porque os indivíduos estão ligados fisicamente entre si. Algumas colônias, como os corais, são constituídas por muitos indivíduos com a mesma forma e sem divisão de trabalho, isto é, cada indivíduo executa todas as atividades necessárias para a sua sobrevivência e reprodução, mas se beneficiam com o agrupamento de indivíduos. Na caravela portuguesa, há o indivíduo responsável pela flutuação, a bolsa inflada transparente, enquanto os indivíduos com formato de filamentos submersos realizam as demais tarefas da colônia. Relações interespecíficas harmônicas. Primeira delas, mutualismo. Mutualismo é uma relação em que as espécies se beneficiam reciprocamente, sendo a coexistência indispensável para a sobrevivência dos associados. No caso do mutualismo, que envolve relações alimentares, cada um dos associados supre o outro com recursos alimentares e energéticos limitantes, os quais cada um não pode obter por si próprio. Temos aqui alguns exemplos de mutualismo. Cupins e protozoários flagelados. Então, os protozoários é que digerem a celulose, né, da alimentação dos cupins da madeira. Homem e as bactérias da flora intestinal, não temos como viver sem essas bactérias na nossa flora intestinal. As micorrizas, que é uma relação ecológica entre fungos e árvores e vegetais. Os líquens, uma relação intrínseca entre fungos e algas. Cada um desses indivíduos, eles não conseguem sobreviver sem o outro. E bactérias que vivem nas raízes, né, de leguminosas. Protocooperação. A protocooperação é uma relação interespecífica com benefício para ambas as espécies, mas que não é indispensável para a sobrevivência delas. Os anus são aves que se alimentam de carrapatos que parasitam bovinos. Todavia, embora anus e bovinos se beneficiem da relação, podem sobreviver uns sem os outros. O outro exemplo é o paguro com a anêmona do mar. O paguro, ele é um crustáceo ermitão que tem parte do corpo descalcificado e usa conchas vazias de moluscos para proteção. Além da proteção da concha, o paguro normalmente enfeita a moradia com anêmonas do mar,
cujos tentáculos urticantes são uma proteção extra contra os predadores. O paguro, por sua vez, ao se alimentar, cede restos de alimentos às anêmonas. Separados, o paguro e a anêmona podem sobreviver. Temos aqui mais dois exemplos de protocooperação. A ave palito, e o crocodilo. Então, a ave palito, ela se alimenta de restos alimentares que ficam na boca do crocodilo. Então, o benefício para o crocodilo é manter os seus dentes limpos e para a ave é o seu alimento. Então, os dois conseguem sobreviver separados, mas quando juntos, um beneficia o outro. Flor, insetos e aves ou morcegos, no processo da polinização. Comensalismo. Comensalismo trata-se de uma relação em que só uma espécie é beneficiada, ao passo que a outra não é beneficiada nem prejudicada. O benefício pode ser abrigo, suporte, transporte ou alimento. Temos aqui exemplos clássicos de comensalismo. A rêmora é um peixe que tem uma ventosa e se prende no corpo do tubarão. Então, só ela é beneficiada. Por quê? Porque quando o tubarão se alimenta, os restos alimentares servem de alimento para a rêmora. Da mesma forma com o peixe piloto também, que nada ao lado do corpo do tubarão. Forésia. Forésia é um caso particular de comensalismo. Consiste no transporte de uma espécie por outra. Muitas gramíneas têm frutos secos espinhosos, comumente chamados de carrapicho, que aderem à superfície do corpo de um animal e mesmo à pele ou roupas de uma pessoa, sendo assim transportados para um lugar distante de onde foram gerados. Assim, essas gramíneas garantem a dispersão de suas sementes. Inquilinismo. Em outro tipo de comensalismo, nós temos o inquilinismo. São plantas inquilinas, como orquídeas e bromélias, que são denominadas de epífitas. Desenvolvem-se sobre árvores, beneficiando-se de posição favorável à captação da luz e da água. As árvores que oferecem suporte não são beneficiadas nem prejudicadas. Relações intraespecíficas desarmônicas. Relembrando, são relações entre indivíduos da mesma espécie, mas que trazem prejuízo, ou para os dois indivíduos ou para um dos indivíduos. Primeiro tipo dessa relação, o canibalismo. Canibalismo é o predatismo intraespecífico em que, para se alimentar, um indivíduo mata outro da mesma espécie. Ocorre, por exemplo, entre aranhas, escorpiões e, como a ilustração está mostrando, entre o louva-a-Deus. Competição intraespecífica. A competição é uma relação caracterizada pela disputa pelos mesmos recursos ambientais, como água, alimento, espaço, território ou luz, que ocorre quando os indivíduos têm nichos idênticos, é a competição intraespecífica. Mais alguns exemplos de competição intraespecífica, onde os indivíduos geralmente competem pelo território, por alimento e também na parte da cópula, da reprodução, eles competem pela fêmea. Relações interespecíficas desarmônicas. Agora são relações entre indivíduos de espécies diferentes. Antibiose ou amensalismo. Nesse tipo de relação, uma espécie libera substâncias que impedem o desenvolvimento ou provocam a morte de outra espécie. Determinados micro-organismos, fungos e bactérias, produzem substâncias, os antibióticos, que interrompem o crescimento de populações de outros micro-organismos.
O exemplo que nós temos ilustrado aqui é da penicilina. Penicilina, por exemplo, ela é obtida de fungos do gênero Penicillium, que pode ser empregada no combate contra bactérias causadoras de doenças, como a pneumonia, sífilis, meningite. Competição interespecífica. Aqui também é uma relação caracterizada pela disputa de território ou de alimento, né? Entre espécies diferentes, mas que têm nichos ecológicos semelhantes, ok? Parasitismo. Trata-se de uma associação em que uma espécie, a parasita, vive à custa de alimento retirado do corpo de outra, a hospedeira. O parasita pode prejudicar o hospedeiro, mas geralmente não causa a morte imediata dele, conservando assim a sua fonte de alimento e abrigo. No parasitismo, nós temos os parasitas classificados como ectoparasitas, são externos ao corpo do hospedeiro, e os endoparasitas, que vivem dentro do corpo do hospedeiro. Predatismo. Predatismo é a relação em que o indivíduo de uma espécie, o predador, mata um indivíduo de outra espécie, que é a presa, e a presa lhe serve de alimento. Quando a planta é o alimento do predador, né? Por exemplo, no caso de um animal herbívoro que se alimenta de um vegetal, o nome da relação muda para herbivoria. Esclavagismo. No esclavagismo, uma espécie aproveita-se do trabalho da outra. Chupim, ele bota ovos em ninhos de tico-tico, que cria os filhotes como se fossem os seus. Então, nós temos ali no ninho, né? Letra C representa os ovos do chupim e o T, os ovos do tico-tico. E depois que esses ovos eclodem, o tico-tico cria os filhotes todos como se fossem seus. Vamos agora tratar de adaptações que os seres vivos adotam para se protegerem no meio onde eles vivem. Primeiro tipo de adaptação é a camuflagem. Trata-se de semelhança de cor ou de forma entre um ser vivo e o seu ambiente, também chamada de padrão críptico. O camaleão, por exemplo, é capaz de alterar a pigmentação de sua pele de acordo com a coloração do ambiente. Temos aqui mais dois exemplos de camuflagem. Outro tipo de adaptação é o mimetismo. Animais que exibem coloração corporal intensa, com cores como o vermelho, o amarelo e o preto, geralmente são tóxicos, e o padrão de cores é entendido por outros seres como aviso aos predadores. Aproveitando-se disso, algumas espécies que não são tóxicas mimetizam o padrão, né, copiam o padrão das espécies tóxicas e assim diminuem a frequência de predação. Essa estratégia também é chamada de coloração de advertência. Temos aqui um exemplo clássico, é o caso da borboleta vice-rei. Elas apresentam um padrão de coloração semelhante ao da borboleta monarca, que é altamente tóxica, são rejeitadas pelos seus predadores. Outro exemplo clássico de mimetismo é o caso da coral falsa ou a coral verdadeira. A coral falsa copia, imita o padrão de coloração da coral verdadeira, como uma forma de proteção, de estratégia de sobrevivência contra os seus predadores. E chegamos ao final de mais uma videoaula de biologia. Espero que tenham compreendido o conteúdo que nós estudamos durante essa semana. Façam as atividades propostas no material de apoio, não esqueçam de responder a pergunta do fórum e também participem da nossa sala de aula virtual. Eu espero por vocês lá. Deus os abençoe e uma excelente semana a todos. Até mais.